Minha vida mudou para sempre quando abri aquela caixa naquela manhã. Nunca imaginei que aos 76 anos eu estaria aqui contando essa história, mas acredito que algumas experiências precisam ser compartilhadas para que outros não cometam os mesmos erros. Oi, gente! Meu nome é Jurema Gomes da Silva, tenho 76 anos, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e vou contar para vocês hoje uma história que parece mentira, mas é mais real que a conta de luz que não para de chegar todo mês. Antes de começar, queria pedir para você deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em lugares diferentes pelo Brasil afora. Era março de 2015. O calor estava insuportável mesmo no sul, daqueles que fazem até as moscas desistirem de voar. Eu tinha acabado de completar 66 anos e morava sozinha na casa que meu marido, Antenor, deixou para mim quando partiu, Deus o tenha. 3 quartos grandes, um quintal cheio de árvores frutíferas que ele mesmo plantou e memórias em cada cantinho. Nossa casa ficava num bairro antigo, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo, onde o padeiro ainda entrega pão de porta em porta e o carteiro chama pelo nome. Naquele dia, eu tinha acordado cedo como sempre. Velho não dorme muito não, viu? Quem diz que velho só dorme é porque nunca chegou nos 60. A cabeça não para, o corpo dói e a gente fica ali revirando na cama pensando na vida. Preparei meu café, bem forte como gosto, com aquele pãozinho caseiro que só eu sei fazer, receita da minha mãe que Deus já levou faz tempo. Liguei a televisão para ouvir o Jornal da Manhã, aquela barulheira de sempre. Política, violência, aumento disso, aumento daquilo. Desliguei. Preferi o silêncio. Foi quando o telefone tocou. Era Maria, minha filha mais velha. Tenho 3 filhos, sabe? A Maria, o João e a Beatriz. Todos casados. Todos com suas vidas ocupadas demais para visitar a mãe mais que uma vez por mês. Mãe, a senhora tá bem? Tô ligando porque tive um sonho estranho com a senhora. Sempre a mesma preocupação. Desde que o Antenor se foi, há 5 anos, era assim, como se eu fosse uma criança que não sabe se cuidar. Tô ótima, filha. Já tomei café, já tomei meus remédios, já organizei a casa. Não se preocupe. Ela respirou aliviada do outro lado da linha. Então tá bom, mãe. Fim de semana a gente aparece aí. Ela sempre dizia isso, mas nem sempre vinha. Eu entendia. Vida de adulto é assim mesmo, cheia de compromissos, filhos para criar, contas para pagar. Depois do telefonema, decidi arrumar aquele armário embutido do corredor. Fazia anos que eu adiava essa tarefa. Sabe como é, né? A gente vai empurrando e empurrando até que um dia não dá mais. O armário estava abarrotado de coisas antigas, roupas que não serviam mais, documentos amarelados pelo tempo, brinquedos dos netos, caixas e mais caixas de lembranças. Foi quando encontrei aquela caixa de sapatos, bem no fundo do armário. Não lembrava dela. Era uma caixa simples, dessas de sapato mesmo, meio amassada, fechada com um barbante gasto. Não tinha nada escrito, nenhuma etiqueta, nada que indicasse o que tinha dentro. A curiosidade me cutucou. Levei a caixa para a sala, sentei na minha poltrona preferida, aquela de veludo azul onde o Antenor costumava tirar sua soneca depois do almoço, e comecei a desamarrar o barbante com cuidado. O que encontrei dentro mudou tudo. Eram cartas. Dezenas de cartas amareladas pelo tempo. A caligrafia eu reconheci na hora. Era do Evandro. Meu coração deu um salto, parecia que ia sair pela boca. Evandro foi meu primeiro amor, muito antes do Antenor aparecer na minha vida. Eu tinha apenas 18 anos quando nos conhecemos numa festa junina da igreja. Ele era estudante de engenharia, vindo de Porto Alegre para passar as férias na casa da tia. Um rapaz bonito, inteligente, de fala mansa e olhar penetrante. Nos apaixonamos perdidamente daquele jeito que só acontece na juventude. Por 2 anos vivemos um amor de cartas, telefonemas caros e encontros nas férias. Até que um dia, sem explicação, as cartas pararam de chegar. Telefonei, mas ninguém atendia. Escrevi mais cartas, que voltaram sem resposta. Fiquei arrasada, chorei por meses. Foi quando Antenor, amigo da família, começou a me consolar. O resto, como dizem, é história.
Casei com Antenor 1 ano depois. Tivemos nossos filhos. Construímos uma vida juntos. Foi um bom casamento. Não posso reclamar. Antenor foi um bom marido, um bom pai. Mas Evandro foi aquela história que nunca teve um final. E agora ali, em minhas mãos trêmulas, estavam as cartas. Cartas que nunca recebi. Cartas que explicavam tudo. Na primeira que abri, datada de março de 1967, Evandro explicava que tinha sido diagnosticado com um problema no coração. Os médicos tinham dito que ele precisaria de uma cirurgia complicada, com poucas chances de sobrevivência. Ele escrevia que não queria me prender a um homem doente, que preferia me libertar para que eu pudesse encontrar alguém saudável, construir uma família, ser feliz. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto lia cada palavra. Na carta seguinte, ele contava sobre a cirurgia, sobre como tinha sobrevivido contra todas as expectativas. Em outra, dizia que tinha tentado me ligar, mas que haviam dito a ele que eu estava noiva, que tinha ficado feliz por mim, mesmo com o coração partido, que tinha decidido me deixar seguir minha vida sem ele. Meu Deus, como aquilo doía! 50 anos haviam se passado. 50 anos. Uma vida inteira baseada numa mentira. Porque alguém tinha escondido aquelas cartas de mim. Alguém tinha interceptado nossa comunicação. Mas quem? E por quê? A cabeça girava, o peito apertava. Precisei tomar um copo d'água, respirar fundo. Foi quando encontrei, lá no fundo da caixa, um pedaço de papel rasgado. Era a letra da minha mãe. Perdoe-me, filha. Fiz o que achei certo na época. Evandro não era o homem certo para você. Antenor podia dar estabilidade, segurança. Um dia talvez você entenda. Com amor, sua mãe. Minha própria mãe. A mulher que eu mais admirava no mundo tinha manipulado meu destino. Tinha decidido por mim o rumo da minha vida. A raiva subiu quente pelo meu peito, misturada com uma tristeza profunda. Minha mãe já não estava entre nós para que eu pudesse confrontá-la, pedir explicações. Tinha partido há mais de 20 anos, levando consigo esse segredo. No fundo da caixa havia também um recorte de jornal. Era um obituário. Evandro tinha falecido 3 meses antes, em dezembro de 2014. Morreu sozinho, sem filhos, sem esposa. O texto dizia que ele havia sido um engenheiro brilhante, que tinha projetos importantes por todo o Brasil, que tinha dedicado sua vida ao trabalho e a causas sociais. E havia uma foto dele, já senhor, cabelos brancos, mas com o mesmo olhar penetrante que me conquistou naquela festa junina. Chorei como não chorava desde a morte de Antenor. Chorei pela vida que poderia ter sido, pelo amor interrompido, pelas escolhas que não tive a chance de fazer. Chorei por Evandro, que partiu deste mundo sem saber que eu nunca tinha recebido suas cartas, que nunca tinha rejeitado seu amor. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda olhando as estrelas, as mesmas que Evandro e eu observávamos juntos naquelas noites de verão. Bebi um chá, depois um copo de vinho. Reli as cartas, uma por uma, absorvendo cada palavra, cada sentimento. Era como se o tempo tivesse voltado, como se eu fosse novamente aquela jovem de 18 anos, apaixonada e cheia de sonhos. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não podia mudar o passado, não podia trazer Evandro de volta, não podia desfazer o que minha mãe tinha feito, mas podia honrar aquele amor, podia dar-lhe um final digno. Liguei para minha filha Maria. Filha, preciso que você me ajude a organizar uma viagem para Porto Alegre. Maria ficou surpresa. Eu nunca tinha sido de viajar, especialmente sozinha. Depois da morte do pai, então, mal saía do bairro. Mãe, a senhora tem certeza? Por que Porto Alegre? Quer que eu vá com a senhora? Não, filha. Preciso fazer isso sozinha. É uma promessa antiga que preciso cumprir. Não contei sobre as cartas, sobre Evandro. Aquilo era meu, só meu. Um pedaço do meu coração que ninguém mais precisava conhecer. Uma semana depois, estava eu no ônibus para Porto Alegre. 76 anos e minha primeira viagem sozinha. Antenor riria disso se estivesse vivo. Jurema aventureira, ele diria,
com aquele jeito carinhoso dele. Levei comigo apenas uma mala pequena e a caixa de cartas. O endereço de Evandro estava em uma das últimas cartas. Não sabia se a casa ainda existia, se alguém da família dele ainda morava lá, mas precisava tentar. Porto Alegre me recebeu com um dia claro, de céu azul. A cidade tinha mudado muito desde a última vez que estive lá, nos anos 80, para o tratamento do Antenor. Peguei um táxi no terminal rodoviário e dei o endereço ao motorista. Era um bairro antigo, arborizado. O motorista era falante, daqueles que gostam de contar histórias. Contou sobre as enchentes recentes, sobre como a cidade estava se recuperando, sobre como o povo gaúcho era resiliente. Eu apenas concordava com a cabeça. Meus pensamentos estavam longe, estavam no passado. Quando o táxi parou em frente ao endereço, meu coração disparou. Era uma casa antiga, bem conservada, com um jardim florido na frente. Havia um banco de madeira na varanda, do tipo que convida a sentar e observar o mundo passar. Paguei o táxi, respirei fundo e caminhei até o portão. Minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam. O que eu diria se alguém atendesse? Como explicaria minha presença ali, depois de tanto tempo? Toquei a campainha. O som ecoou dentro da casa. Passos. A porta se abriu. Uma senhora, mais ou menos da minha idade, me olhou com curiosidade. Pois não? Boa tarde, consegui dizer, a voz fraca. Meu nome é Jurema. Estou procurando procurando pela família de Evandro Meireles. Os olhos da senhora se arregalaram. Evandro, você conheceu meu irmão? Meu coração quase parou. Era Helena, a irmã de Evandro. Ele falava dela nas cartas, contava como ela o havia apoiado durante a doença, como ela era seu porto seguro. E agora, ela estava ali, diante de mim, como uma ponte para o passado. Sim, respondi, as lágrimas já brotando nos olhos. Eu o conheci há muito tempo. Eu era... Jurema? Ela interrompeu, os olhos fixos em mim. Você é a Jurema? A Jurema das cartas? E foi assim que descobri que Evandro nunca me esqueceu, que ele falava de mim para a irmã, que guardava nossa história com carinho, que até o fim se perguntava por que eu nunca tinha respondido às suas últimas cartas. Helena me convidou para entrar. A casa era acolhedora, cheia de livros e fotografias. Sentamos na sala, e eu abri a caixa de cartas. Contei toda a história. Ela ouviu em silêncio, às vezes assentindo, às vezes enxugando uma lágrima discreta. Ele nunca se casou, sabe? Ela disse, depois que terminei. Teve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nada sério. Dizia que seu coração já tinha encontrado seu lar, mesmo que não pudesse estar lá. Aquelas palavras foram como uma flecha atravessando meu peito. Evandro tinha me esperado de certa forma, assim como eu tinha guardado seu amor em algum lugar secreto do meu coração, mesmo durante meu casamento com Antenor. Helena se levantou e foi até uma estante. Voltou com uma caixa de madeira entalhada. Ele gostaria que você tivesse isso, disse, entregando-me a caixa. Dentro havia um relógio de bolso dourado com uma inscrição: para o tempo que ainda temos. E o relógio que eu havia dado a ele no nosso último encontro, antes das cartas pararem. Ele o tinha guardado todos esses anos. O tempo que ainda temos. Mas nosso tempo tinha acabado. Evandro tinha partido, e eu estava ali, segurando em minhas mãos enrugadas a prova de um amor que atravessou décadas sem nunca ter tido a chance de florescer completamente. Helena me hospedou em sua casa por 3 dias. Conversamos muito sobre Evandro, sobre sua vida, suas conquistas, seus últimos momentos. Ela me mostrou fotografias, me contou histórias que me fizeram rir e chorar, e me levou ao cemitério onde ele estava enterrado. Diante de sua lápide simples, depositei uma carta. A última carta, escrita na noite anterior, onde contava tudo. Sobre as cartas escondidas, sobre minha vida com Antenor, sobre como nunca o esqueci completamente. Pedi perdão por algo que não era minha culpa, mas que mesmo assim pesava em meu coração. E prometi a ele que viveria o resto dos meus dias honrando aquele amor,
honrando a mulher que eu poderia ter sido se tivesse tido a chance de escolher. Voltei para Caxias do Sul com o coração mais leve. A dor ainda estava lá, e provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas havia também uma sensação de encerramento, de paz. Evandro tinha partido sabendo que foi amado, mesmo que acreditasse que esse amor tinha acabado. E eu seguiria em frente, sabendo que minha vida, mesmo não tendo sido ao lado dele, tinha valido a pena. Antenor tinha sido um bom companheiro. Meus filhos eram minha alegria, meus netos minha esperança para o futuro. As cartas de Evandro eu guardo agora numa gaveta especial, junto com o relógio de bolso. Às vezes, nas noites de insônia, leio uma ou outra, deixo-me levar pelo passado por alguns momentos, mas não vivo mais lá. Aprendi que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com arrependimentos. O que importa é o agora, o que fazemos com o tempo que ainda temos. E é por isso que estou aqui, contando essa história para vocês. Para lembrar que a vida é feita de escolhas, algumas nossas, outras impostas. Que o amor pode permanecer vivo, mesmo quando parece perdido. E que nunca é tarde demais para buscar a verdade, para fazer as pazes com o passado. Agora, meus queridos, continuem assistindo que vou contar o que aconteceu depois daquela viagem a Porto Alegre, quando voltei para casa e tive que enfrentar minha família com essa história. Quando cheguei em casa depois daquela viagem a Porto Alegre, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se eu tivesse voltado diferente, como se aquela Jurema de antes tivesse ficado para trás e uma nova mulher tivesse nascido. A casa parecia menor, mais silenciosa. As fotografias nas paredes contavam histórias que agora eu via com outros olhos. No dia seguinte, domingo, meus filhos apareceram para o almoço como faziam uma vez por mês. Sempre aos domingos, sempre com as crianças, sempre com aquela pressa de quem tem 1000 compromissos. João foi o primeiro a notar a mudança. Mãe, a senhora tá diferente. Aconteceu alguma coisa nessa viagem? Ele me perguntou enquanto eu servia o arroz. João sempre foi o mais observador dos três, puxou ao pai nisso. Diferente como, filho? Respondi, tentando ganhar tempo, decidindo até onde contar a verdade. Não sei explicar. Parece mais leve, os olhos tão diferentes. Respirei fundo. Olhei para a mesa onde minha família estava reunida. João com a esposa Denise e os gêmeos de 10 anos. Maria com o marido Paulo e o filho adolescente. Beatriz, sempre solteira e independente, tão parecida comigo na juventude. Todos me olhando, curiosos, esperando uma resposta. Encontrei um pedaço do meu passado em Porto Alegre. Comecei, incerta de como continuar. Algo que mudou minha forma de ver a vida que tive com seu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria se engasgou com o suco. João franziu a testa. Beatriz, sempre direta, foi a primeira a falar. Que história é essa, mãe? Que passado? A senhora nunca falou de Porto Alegre antes. E então contei. Contei sobre Evandro, sobre as cartas escondidas, sobre a manipulação da minha mãe. Falei do nosso amor interrompido, da vida que eu poderia ter tido, da visita à irmã dele. Falei que, apesar de tudo, tinha sido feliz com Antenor, que não me arrependia dos filhos maravilhosos que tive, da vida que construímos juntos. Suas reações foram diferentes do que eu esperava. Maria levantou-se da mesa, o rosto vermelho de raiva. A senhora está dizendo que não amava o papai? Que passou a vida toda pensando em outro homem? Como pode fazer isso com a memória dele? João ficou calado, os olhos fixos no prato, processando a informação à sua maneira. Beatriz me olhava com uma mistura de espanto e curiosidade, como se estivesse vendo sua mãe pela primeira vez. Não, Maria, não é isso. Eu amei seu pai. Amei muito. Mas o amor não é simples assim. A gente pode amar mais de uma pessoa na vida, de formas diferentes. Ah, agora a senhora virou especialista em amor? Depois de esconder essa história toda a vida? Papai sabia disso? Não, seu pai não sabia. Nem eu sabia dessas cartas até agora. Pensei que Evandro tinha me abandonado, que tinha desaparecido da minha vida porque quis. Só agora descobri a verdade, que ele tentou me procurar,
que escreveu aquelas cartas. Maria pegou sua bolsa, chamou o filho e o marido. Eu preciso ir. Não consigo lidar com isso agora. Ela saiu sem se despedir, batendo a porta atrás de si. O som ecoou pela casa como um tiro. João se levantou, abraçou-me desajeitadamente. Ela vai entender, mãe. Só precisa de tempo. E foi embora também, levando a família. Fiquei sozinha com Beatriz, que ainda não tinha dito nada. Comecei a recolher os pratos, as mãos tremendo. As lágrimas que tinha conseguido segurar durante o almoço agora corriam livremente pelo meu rosto. Não esperava aquela reação tão dura de Maria, sempre tão compreensiva, tão parecida com o pai no jeito calmo de lidar com os problemas. Você também acha que traí a memória do seu pai? Perguntei a Beatriz, que ainda estava sentada observando-me. Não, mãe. Acho que a senhora foi traída pelo destino e está tentando fazer as pazes com isso agora. Larguei os pratos na pia e me sentei, exausta. Beatriz se aproximou, segurou minhas mãos entre as suas. Mãos jovens, fortes, tão diferentes das minhas, marcadas pelo tempo e trabalho. Sabe o que mais me impressiona? Que a senhora viveu tudo isso e nunca deixou transparecer. Nunca usou essa dor como desculpa para nada, nunca descontou em ninguém. Criou 3 filhos, cuidou do papai até o fim, sempre com um sorriso no rosto. O que mais eu poderia fazer, filha? A vida não para porque estamos sofrendo. Os filhos precisam comer, as contas precisam ser pagas, a vida continua. Ela sorriu, um sorriso triste, compreensivo. Exatamente por isso, acho que a senhora tem todo o direito de fazer as pazes com esse passado agora. Maria vai entender eventualmente. Ela idolatrava o papai. É difícil para ela aceitar que existiu outro homem que foi importante para a senhora. Beatriz ficou comigo o resto do dia. Mostrei-lhe as cartas, o relógio de bolso. Ela leu algumas, com lágrimas nos olhos. Quando foi embora, me abraçou forte, como há muito tempo não fazia. A senhora é mais forte e corajosa do que imagina, mãe. Espero ser metade da mulher que a senhora é quando tiver sua idade. As semanas seguintes foram difíceis. Maria não atendia minhas ligações, não respondia minhas mensagens. João vinha me visitar sozinho, trazia notícias dela, dizia que estava bem, que só precisava de tempo. Beatriz, por outro lado, se aproximou mais. Começou a aparecer nos fins de semana, às vezes durante a semana também. Trazia guloseimas, revistas, pequenos presentes sem ocasião especial. Foi numa dessas visitas que Beatriz chegou com uma ideia que mudaria tudo novamente. Mãe, a senhora já pensou em escrever essa história? Escrever? Como assim? Sim, escrever. A história da senhora com Evandro, com o papai, as cartas escondidas, tudo. Poderia ajudar a organizar os pensamentos, a fazer as pazes com o passado. E quem sabe até ajudar outras pessoas que passaram por coisas parecidas. A ideia pareceu absurda no começo. Quem se interessaria pela história de uma velha de 76 anos? Quem iria querer ler sobre amores interrompidos, cartas perdidas, destinos alterados? Mas a semente estava plantada. Naquela noite, depois que Beatriz foi embora, peguei um caderno velho e comecei a escrever. As palavras fluíam como água de uma fonte há muito tempo represada. Escrevi sobre o primeiro encontro com Evandro na festa junina, sobre as cartas trocadas durante 2 anos, sobre o desaparecimento repentino dele, sobre como conheci Antenor, sobre nosso casamento, nossos filhos. Escrevi sobre encontrar as cartas escondidas, sobre a viagem a Porto Alegre, sobre Helena e o relógio de bolso. Escrevi durante dias, semanas. O caderno acabou, comecei outro. As mãos doíam, a vista cansava, mas eu não conseguia parar. Era como se toda a minha vida estivesse pedindo para ser contada, para ser compreendida, para ser aceita. Beatriz leu os cadernos quando terminei. Chorou em vários momentos, riu em outros. Quando acabou, me olhou com admiração. Mãe, isso é incrível. A senhora escreve muito bem. Essa história merece ser compartilhada. Eu ri. E como vamos fazer isso? Mandar para uma editora?
Quem vai querer publicar as memórias de uma velha do interior? Não estamos mais nos anos 60, mãe. Hoje existem outras formas de compartilhar histórias. Vou ajudar a senhora. Foi assim que, aos 76 anos, aprendi a usar um computador. Beatriz me comprou um notebook, ensinou-me o básico. Digitamos toda a história, corrigimos erros, organizamos em capítulos. E então, com minha permissão, ela criou um blog. Cartas que nunca recebi, chamou-se. Publicou o primeiro capítulo em uma sexta-feira. No domingo já tínhamos 300 leitores. Na semana seguinte, mais de 1000. As pessoas começaram a deixar comentários, compartilhar suas próprias histórias. Mulheres que tinham vivido casamentos arranjados, amores proibidos, separações forçadas. Homens que tinham perdido seus amores por interferência da família, por circunstâncias da vida. Jovens que se comoviam com a história, que diziam ter uma nova perspectiva sobre o amor de seus pais e avós. O blog virou uma página no Facebook, depois um perfil no Instagram. Beatriz gerenciava tudo, mas eu aprendia rápido. Logo estava respondendo comentários, interagindo com os leitores. Era como se tivesse descoberto um novo mundo aos 76 anos. Maria soube do blog através de uma amiga. Ela me ligou depois de quase 2 meses sem contato. Sua voz estava diferente, mais suave. Li sua história, mãe. Li tudo. Meu coração disparou. E o que achou, filha? Acho que nunca conheci a senhora de verdade. Nunca imaginei que tinha vivido tudo isso, sentido tudo isso. Desculpe por ter reagido daquela forma. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de alívio, de reconciliação. Não precisa pedir desculpas, filha. Entendo sua reação. Seu pai foi um homem maravilhoso. Você tinha todo o direito de querer proteger a memória dele. Mas é isso que percebi lendo sua história, mãe. A senhora não está diminuindo o que viveu com o papai. Está apenas reconhecendo que sua vida foi mais complexa do que qualquer um de nós imaginava. E isso torna a senhora mais humana, mais real. Maria apareceu no dia seguinte com um buquê de flores e os olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Abraçou-me como não fazia desde criança. Um abraço apertado, demorado, cheio de significado. Mostrei-lhe as cartas, o relógio de bolso. Ela tocou cada objeto com reverência, como se finalmente entendesse o peso que eles carregavam. A senhora deve estar cansada de repetir a história, ela disse. Mas pode me contar de novo? Do seu jeito, olhando nos meus olhos? E assim fiz. Sentadas na varanda, com o sol da tarde pintando sombras no chão, contei-lhe tudo novamente. Ela ouviu em silêncio, às vezes assentindo, às vezes enxugando uma lágrima. Quando terminei, segurou minhas mãos e disse algo que nunca esquecerei. Obrigada por nos ensinar que nunca é tarde para buscar a verdade, mãe. Obrigada por mostrar que podemos ser donas da nossa própria história, mesmo quando outros tentam escrevê-la por nós. O blog continuou crescendo. Pessoas de todo o Brasil, e até de outros países, escreviam dizendo como a história tinha tocado suas vidas. Um dia, recebi um e-mail de uma editora. Queriam transformar o blog em um livro. Um livro. Aos 76 anos, eu me tornaria uma escritora publicada. Quando segurei o livro nas mãos pela primeira vez, na pequena cerimônia de lançamento organizada pela editora, não consegui conter as lágrimas. Meus 3 filhos estavam lá, orgulhosos. Meus netos, meus amigos, até alguns vizinhos que antes me olhavam com pena. A velha viúva solitária da Rua das Acácias. A senhora não é mais a mesma, disse João naquela noite, durante a pequena comemoração em casa. Parece mais jovem, mais viva. E eu me sentia assim, como se tivesse despertado de um longo sono, como se tivesse descoberto uma nova versão de mim mesma. A dor do passado ainda estava lá, as perguntas sem resposta, os e se que nunca saberemos, mas agora eu os carregava com dignidade, como parte da minha história, não como um peso que me definia. O livro vendeu bem, especialmente para uma autora estreante de 76 anos. Recebi convites para falar em escolas, universidades, clubes de leitura.
Minhas mãos ainda tremiam quando falava em público. Minha voz ainda falhava quando contava as partes mais difíceis da história. Mas cada vez ficava mais fácil. Cada vez a história se tornava mais minha, menos um segredo doloroso e mais um testemunho de resiliência. Foi num desses eventos, em uma tarde chuvosa de outubro, que aconteceu o impensável. Estava em uma livraria de Porto Alegre, onde Beatriz tinha organizado uma sessão de autógrafos. A fila não era grande, mas era constante. Pessoas de todas as idades vinham com meu livro nas mãos. Muitos com os olhos marejados, agradecendo pela coragem de compartilhar minha história. E então, quase no final do evento, ela apareceu. Uma senhora elegante, cabelos completamente brancos presos em um coque, usando um vestido azul marinho discreto e um colar de pérolas. Reconhecia imediatamente, mesmo depois de tantos meses. Helena? Olá, Jurema. Ela sorriu, os olhos brilhando de emoção. Vim agradecer pelo livro, por contar a história do meu irmão com tanto amor e respeito. Levantei-me, as pernas bambas, e a abracei. Ali estavam nós duas senhoras de cabelos brancos, unidas pelo amor por um homem que já não estava entre nós, mas cujo legado havia transformado nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Helena me convidou para jantar naquela noite. Beatriz insistiu que eu fosse, que aproveitasse para conversar com calma. No restaurante, um lugar tranquilo no centro histórico da cidade, ela me entregou uma caixa. Encontrei isso entre as coisas do Evandro depois que você esteve lá. Achei que gostaria de ter. Dentro da caixa havia um pequeno caderno, o tipo que se carrega no bolso. Estava gasto, as bordas amareladas pelo tempo. Ao abrir, reconheci a letra de Evandro. Era um diário. Nas primeiras páginas, datadas de 1967, ele escrevia sobre sua doença, sobre o medo de morrer, sobre a decisão de me afastar para não me fazer sofrer. Nas páginas seguintes, relatava sua recuperação, suas tentativas de me contatar, sua tristeza ao saber do meu noivado com Antenor. E então, na última página, uma entrada datada de dezembro de 2014, poucas semanas antes de sua morte. Sonhei com Jurema hoje. Ela estava jovem, como da última vez que a vi, os cabelos negros ao vento, o sorriso que iluminava seus olhos. No sonho, estávamos sentados naquele banco da praça onde nos despedimos há 47 anos. Ela segurava minhas mãos e dizia que estava tudo bem, que a vida tinha sido boa para nós dois, mesmo separados. Acordei com uma paz que não sentia há muito tempo. Talvez seja um presságio de que meu tempo está chegando ao fim. Se for, partirei tranquilo, sabendo que de alguma forma nosso amor continua vivo, além do tempo, além da distância, além da própria vida. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto lia aquelas palavras. Helena segurou minha mão por cima da mesa, silenciosamente oferecendo conforto. Quando consegui falar novamente, havia apenas uma pergunta em minha mente. Ele foi feliz, Helena? Mesmo sem formar família? Mesmo sem mim? Ela sorriu, um sorriso doce e triste ao mesmo tempo. À sua maneira, sim. Encontrou propósito no trabalho, nas causas que defendia. Tinha amigos, tinha uma vida rica em experiências, mas havia sempre essa melancolia, esse espaço vazio que ninguém conseguiu preencher. Acho que vocês dois viveram vidas paralelas, de certa forma. Cada um seguindo seu caminho, mas carregando o outro no coração. Quando voltei para Caxias do Sul no dia seguinte, carregava o diário de Evandro junto ao peito como um tesouro precioso. Era o fechamento que eu precisava, a confirmação de que não tinha sido a única a guardar aquele amor através das décadas, apesar das circunstâncias, apesar da distância. Hoje, 2 anos depois daquela descoberta inicial, aos 78 anos, posso dizer que encontrei uma paz que nunca pensei que seria possível. O livro está em sua 3ª edição, traduzido para o espanhol e o inglês. Recebo cartas de verdade, não apenas e-mails, de pessoas de todas as idades que se identificaram com a história, que encontraram coragem para fazer suas próprias pazes com o passado.
Maria, João e Beatriz estão mais próximos do que nunca. É como se a verdade, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, tivesse nos libertado de correntes invisíveis que nem sabíamos que carregávamos. Eles entendem agora que amar Evandro não diminuiu em nada o amor que senti por Antenor. Pelo contrário, me ensinou a valorizar o que tínhamos, a não tomar nada como garantido. O relógio de bolso e o diário de Evandro guardam lugar de honra na estante da sala, junto com as fotografias de Antenor, dos filhos, dos netos. Passado e presente, dor e alegria, perdas e ganhos. Tudo parte da mesma história, a minha história. E se me perguntarem se tenho arrependimentos, direi que não. Nem mesmo da dor, nem mesmo das lágrimas. Porque foi através delas que aprendi a verdadeira força que habita em mim. A capacidade de seguir em frente mesmo quando o caminho parece impossível. E se há algo que gostaria de dizer a vocês que me acompanharam até aqui, nunca é tarde demais para descobrir a verdade, para reescrever sua história, para fazer as pazes com o passado. Nunca é tarde demais para encontrar o amor, seja ele um amor novo ou um amor antigo que ressurge das cinzas do tempo. Depois que meu livro foi publicado, minha vida mudou de uma forma que nunca imaginei ser possível aos 78 anos. De repente, eu que passava os dias sozinha em casa, esperando visitas ocasionais dos meus filhos, estava viajando pelo Brasil, contando minha história para pessoas de todas as idades. No início, foi assustador. Nunca fui de chamar atenção. Sempre preferi os bastidores da vida. Mas havia algo libertador em compartilhar aquela dor guardada por tanto tempo. Foi durante uma dessas viagens, numa tarde chuvosa de abril de 2017, que recebi um telefonema que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Estava no hotel em Florianópolis. Tinha acabado de participar de um encontro literário. Minha filha Beatriz, que agora se tornara minha agente informal, atendia ligações, organizava compromissos, cuidava de tudo. Vi seu rosto mudar de expressão enquanto falava ao telefone. Quem era? Perguntei quando ela desligou. Uma produtora de televisão, mãe. Eles querem fazer um documentário sobre a sua história. Um documentário. Eu mal tinha me acostumado com o livro, com as pequenas entrevistas em rádios locais, e agora isso. Meu primeiro impulso foi recusar. Para que expor ainda mais minha vida? Já não bastava o livro? Mas aquela noite, olhando pela janela do hotel para as luzes da cidade refletidas na chuva, algo dentro de mim se agitou. Uma voz interna, talvez a voz daquela jovem Jurema de 18 anos que foi silenciada por tanto tempo, me dizia para continuar, para ir além. Aceitei o convite. A produtora queria filmar em locais importantes da minha história. A casa onde morei com Antenor. A festa junina onde conheci Evandro, que ainda acontecia todo ano, embora em um local diferente. A casa de Helena, em Porto Alegre. E o mais surpreendente, queriam me levar até São Paulo, onde Evandro tinha trabalhado por muitos anos para conversar com ex-colegas, amigos que tinham convivido com ele. Foi uma jornada emocional mais intensa do que qualquer coisa que eu tinha experimentado. Revisitar lugares, ouvir histórias sobre Evandro que eu nunca soube, ver fotografias dele em diferentes fases da vida. Era como montar um quebra-cabeça cujas peças tinham sido espalhadas pelo vento décadas atrás. O momento mais difícil foi quando visitamos o escritório de engenharia, onde ele trabalhou por 30 anos. Na parede da recepção havia uma fotografia dele inaugurando uma ponte no interior de São Paulo. O sorriso era o mesmo da festa junina. Os olhos tinham o mesmo brilho, apesar das rugas ao redor deles, dos cabelos grisalhos. Fiquei paralisada diante daquela imagem, incapaz de me mover, de falar. "A senhora está bem?" perguntou o diretor do documentário, preocupado com minha súbita palidez. "Ele parece tão feliz", foi tudo que consegui dizer. Tão realizado. Uma senhora de uns 70 anos se aproximou. Era a secretária que havia trabalhado com Evandro por décadas. "Ele era um homem extraordinário", ela disse. Dedicado, brilhante, generoso. Mas havia sempre essa tristeza nos olhos dele, sabe? Essa melancolia que ninguém conseguia explicar. Suas palavras me atingiram como um raio.
Durante todos aqueles anos, eu tinha imaginado Evandro vivendo uma vida plena, completa, sem resquícios do nosso amor interrompido. Saber que ele também carregou aquela dor, aquela ausência, me partia o coração e paradoxalmente me consolava. Não tinha sido apenas eu. Não tinha sido apenas um sonho juvenil que permaneceu comigo. Tinha sido real para nós dois. O documentário foi exibido em um festival de cinema em setembro daquele ano. Meus filhos, meus netos, Helena, amigos, todos estavam lá. Sentei na primeira fila, as mãos trêmulas, o coração disparado. Ver minha história na tela grande, ouvir minha voz narrando os acontecimentos, era surreal. Mas o mais impressionante foram os depoimentos. Amigos de Evandro, colegas, sua irmã, todos falando sobre como ele nunca esqueceu aquela moça do interior, como guardava uma fotografia minha em sua carteira até o fim. Quando as luzes se acenderam, não havia um olho seco na sala. Pessoas que eu nunca tinha visto vieram me abraçar, agradecer pela coragem de compartilhar aquela história. Uma jovem, não mais que 20 anos, segurou minhas mãos e disse com a voz embargada: "A senhora me fez acreditar que vale a pena lutar pelo amor, mesmo quando parece impossível." O documentário ganhou prêmios, foi exibido na televisão, chegou a lugares que eu jamais imaginei. E com ele vieram convites para palestras, não apenas sobre meu livro, mas sobre envelhecimento, sobre a sabedoria que vem com a idade, sobre a importância de fazer as pazes com o passado. Aos 79 anos, me vi fazendo algo que nunca tinha imaginado, inspirando pessoas a viverem suas verdades, a seguirem seus corações, a nunca desistirem de si mesmas, não importa a idade. De repente, aquela dor que carreguei por tanto tempo tinha se transformado em propósito, em missão. Foi durante uma dessas palestras, em uma universidade no Rio de Janeiro, que conheci Francisco, professor aposentado de literatura, 81 anos, viúvo há 5. Ele veio me presentear com um livro de poemas após a palestra, os olhos azuis brilhando por trás dos óculos de armação grossa. "Sua história me tocou profundamente", ele disse. "Me fez pensar em quantas histórias não contadas existem por aí, em quantos amores interrompidos, quantos destinos alterados por circunstâncias além do nosso controle." Havia algo na maneira como ele falava, na gentileza de seu olhar, que me fez aceitar quando ele me convidou para tomar um café. Conversamos por horas, sobre livros, sobre música, sobre as alegrias e tristezas da vida. Ele tinha perdido a esposa para o câncer, tinha 2 filhos, 4 netos. Falava dela com tanto amor, tanto respeito, que me emocionou. Trocamos números de telefone, começamos a conversar diariamente. Ele morava no Rio, eu em Caxias do Sul, mas a distância não importava. Éramos 2 idosos descobrindo que a vida ainda podia surpreender, que ainda havia espaço para novos começos, para novas conexões. Quando contei aos meus filhos sobre Francisco, as reações foram mistas. João achou graça. Disse que estava na hora da mãe arrumar um namorado. Beatriz, sempre a mais aberta, ficou feliz por mim. Maria franziu a testa, preocupada. "Mãe, a senhora mal conhece esse homem. E se for um aproveitador? A senhora agora é famosa, tem dinheiro do livro?" "Maria, eu tenho 79 anos, não 17. Sei reconhecer um aproveitador quando vejo um. Francisco não precisa do meu dinheiro. Foi professor universitário a vida toda, tem a própria casa, a própria aposentadoria. Estamos apenas nos conhecendo, conversando. Mas no fundo, eu sabia que era mais que isso. Havia uma conexão entre nós, um entendimento mútuo que só vem quando 2 pessoas já viveram o suficiente para entender o valor do tempo, da honestidade, da companhia genuína. 3 meses depois de nos conhecermos, Francisco veio me visitar em Caxias do Sul. Mostrei-lhe a cidade, apresentei-o aos meus filhos, até Maria acabou gostando dele. Levei-o para conhecer os lugares que faziam parte da minha história. E num entardecer de domingo, sentados na varanda da minha casa, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, ele segurou minha mão e perguntou: "Jurema,
Você acredita que é possível encontrar amor na nossa idade? Pensei em Evandro, no amor interrompido que nos marcou para sempre. Pensei em Antenor, no amor construído ao longo dos anos, nas alegrias e nas dores compartilhadas. Pensei em mim mesma, na mulher que eu tinha me tornado, na sabedoria que tinha adquirido, na coragem que tinha descoberto dentro de mim. Acredito, Francisco. Acredito que o amor não tem idade, não tem prazo de validade. Ele apenas muda de forma, amadurece conosco. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que já tinha se tornado familiar, reconfortante. Então você aceitaria dividir o que resta dos nossos dias comigo? Não estou pedindo que esqueça seu passado, seus amores. Eles são parte de quem você é, da mulher admirável que se tornou. Estou apenas pedindo um lugar ao seu lado para criarmos novas memórias juntos enquanto o tempo nos permitir. Aos 79 anos, eu que pensei que minha vida romântica tinha acabado décadas atrás, que achei que minha última grande aventura seria o livro, o documentário, me vi diante de uma nova encruzilhada, um novo começo. Não foi uma decisão fácil. Tinha minha casa, minhas rotinas, minha independência duramente conquistada. Francisco tinha sua vida no Rio, seus próprios laços, suas próprias memórias. Mas havia também essa conexão inesperada, essa chance de compartilhar os dias que nos restavam com alguém que compreendia, que respeitava nossas histórias individuais. Decidimos pelo meio termo. Manteríamos nossas casas, passaríamos temporadas juntos, ora no Rio, ora em Caxias do Sul. Não precisávamos seguir o roteiro tradicional: casamento, mudança, fusão de vidas. Podíamos criar nosso próprio caminho, adaptado às nossas necessidades, aos nossos desejos, à nossa realidade. E assim começou o mais novo capítulo da minha vida. Aos 80 anos, estava vivendo um romance que muitos jovens invejariam. Viajávamos juntos para minhas palestras, Francisco sempre na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho. Ele me apresentou a poetas que nunca tinha lido, a músicas que não conhecia. Eu o levei para conhecer lugares da minha infância, compartilhei receitas da minha mãe, histórias que nunca tinha incluído no livro. Nossos filhos, inicialmente céticos, acabaram aceitando, até celebrando essa união tardia. Os netos achavam o máximo ter 2 vovôs escritores, como diziam, já que Francisco também tinha publicado alguns livros de poesia ao longo da vida acadêmica. Foi Francisco quem me incentivou a escrever um segundo livro, não mais sobre o passado, mas sobre o presente, sobre a descoberta de novos amores, novos propósitos na terceira idade. Cartas para o Futuro. Chamei-o. Uma coleção de reflexões, conselhos, histórias destinadas não apenas aos meus netos, mas a qualquer pessoa que estivesse tentando navegar pelo labirinto da vida. O livro foi publicado no meu aniversário de 81 anos. A festa de lançamento foi na livraria mais antiga do Rio de Janeiro, o espaço lotado de leitores de todas as idades. Francisco estava ao meu lado, segurando minha mão enquanto eu lia trechos, respondia perguntas, assinava exemplares. Uma jovem repórter me perguntou qual tinha sido a maior lição que aprendi em toda essa jornada. Olhei para Francisco, para meus filhos sentados na primeira fila, para o público atento, para as pilhas do meu novo livro. Aprendi que nunca é tarde demais para reescrever sua história, respondi. Que podemos ser protagonistas da nossa vida em qualquer idade, que o amor, em todas as suas formas, é o que nos sustenta, o que nos move para frente, o que dá sentido a tudo. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e mal reconheço aquela senhora de 76 anos que encontrou uma caixa de cartas escondida no fundo do armário. Parece que vivi várias vidas desde então, que renasci das cinzas de um passado que achava estar enterrado para sempre. Evandro sempre terá um lugar especial no meu coração. Foi meu primeiro amor, o homem que me mostrou o que significa amar com toda a alma. Antenor será sempre o companheiro de jornada, o pai dos meus filhos, o homem com quem construí uma vida. E Francisco, meu companheiro de velhice, a prova viva de que o coração nunca envelhece, de que sempre há espaço para novos amores,
novas alegrias. De todas as surpresas que a vida me reservou, talvez a maior tenha sido descobrir que aos 82 anos ainda tenho tanto a viver, tanto a aprender, tanto a dar, que aquela caixa de cartas não foi o final da minha história, mas o começo de um novo capítulo, mais rico, mais pleno, mais verdadeiro. E se há algo que gostaria de deixar para vocês que me acompanharam até aqui, é isso. Nunca é tarde demais para viver autenticamente, para buscar a verdade, para abrir o coração para novas possibilidades. A vida pode nos surpreender nos momentos mais inesperados, nas idades mais improváveis, basta estarmos abertos para receber o que ela tem a nos oferecer. E quando a noite chegar, como eventualmente chega para todos nós, que possamos olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que vivemos plenamente, que amamos profundamente, que fomos fiéis à nossa verdade. Essa, meus queridos, é a maior riqueza que podemos acumular ao longo dos anos. Nunca pensei que aos 82 anos eu estaria aqui, sentada em frente a uma câmera, contando para milhares de pessoas os altos e baixos da minha vida. Mas, como aprendi ao longo dos anos, é nos momentos mais inesperados que a vida nos reserva suas maiores surpresas. Foi numa manhã de outono, em abril de 2019, que recebi um telefonema que mudaria mais uma vez o rumo da minha história. Francisco estava ao meu lado, tomando aquele café forte que ele adora, enquanto eu revirava algumas fotografias antigas que pretendia usar no meu terceiro livro. O telefone tocou e atendi sem pensar muito. Era uma voz jovem, hesitante. "Posso falar com Jurema Gomes da Silva, a escritora?" Confirmei que era eu mesma, curiosa sobre quem estaria ligando. A voz do outro lado tremeu ligeiramente antes de continuar. "Meu nome é Rodrigo Meirelles. Sou neto de Evandro Meirelles." O mundo parou por um instante. Minha mão apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Francisco percebeu minha reação, aproximou-se preocupado. Consegui respirar fundo antes de responder. "Rodrigo, eu não sabia que Evandro tinha netos." Ele não tinha, não biologicamente. A voz do rapaz se tornou mais firme. "Sou filho adotivo de Teresa, que Evandro criou como filha. Ela era sobrinha dele, filha de Helena, que ficou órfã muito jovem." Minha mente tentava processar a informação. Evandro não tinha se casado, não tinha tido filhos biológicos, mas tinha criado a sobrinha como filha. Tinha sido um pai, afinal. "Por que está me ligando, Rodrigo?" perguntei, incapaz de esconder o tremor na minha voz. "Li seu livro, vi o documentário e encontrei algo que acho que deveria pertencer a você." Marquei um encontro com Rodrigo para a semana seguinte. Ele vivia em Curitiba, mas viria a Caxias do Sul especialmente para me ver. Durante os dias que antecederam nosso encontro, mal consegui dormir. Francisco, sempre compreensivo, respeitou minha inquietação. Não fez perguntas, apenas esteve lá, uma presença silenciosa e reconfortante. No dia marcado, Rodrigo apareceu na minha porta. Era um rapaz de uns 30 anos, alto, com traços que vagamente lembravam Evandro. O formato dos olhos, o sorriso discreto. Convidei-o a entrar, ofereci café, tentando esconder o nervosismo que me consumia. Ele recusou educadamente, parecia ansioso para ir direto ao assunto. De uma pasta de couro, retirou um envelope envelhecido, amarelado pelo tempo. Estendeu-o para mim com mãos ligeiramente trêmulas. Encontrei isso entre as coisas da minha avó Helena depois que ela faleceu, no mês passado. Estava em uma caixa lacrada com instruções para ser aberta apenas após sua morte. Peguei o envelope com cuidado, como se segurasse algo extremamente frágil. Meu nome estava escrito nele, na caligrafia inconfundível de Evandro. A data: 10 de dezembro de 2014, poucos dias antes de sua morte. "Vou deixá-la sozinha para ler", disse Rodrigo, levantando-se. "Estarei na cafeteria da esquina. Quando terminar, se quiser conversar, estarei lá." Depois que ele saiu, fiquei um longo tempo apenas olhando para o envelope, com medo do que poderia conter.
Francisco, que tinha se mantido discretamente afastado durante a visita, aproximou-se. Quer que eu fique, Jurema? Ou prefere privacidade? Fique, por favor, respondi, grata por sua presença, por sua compreensão. Com dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro havia uma única folha de papel e uma pequena chave dourada. Comecei a ler. Minha querida Jurema, se esta carta chegou até você, significa que já não estou mais neste mundo. Helena prometeu entregá-la apenas depois que eu partisse. Talvez seja covardia da minha parte, mas não conseguiria suportar o peso de suas respostas, fossem elas quais fossem. Durante toda a minha vida, carreguei o peso de não ter lutado mais por nós, de ter aceitado o silêncio, de ter acreditado que você tinha seguido em frente sem olhar para trás. Apenas nos últimos anos, quando minha saúde começou a falhar, permiti-me imaginar o que poderia ter sido. Na semana passada, tive um sonho tão vívido que, por um momento ao acordar, pensei que fosse real. Sonhei que éramos jovens novamente, dançando naquela festa junina onde nos conhecemos. Você usava aquele vestido amarelo, tinha flores no cabelo. Sorria como se o mundo inteiro pertencesse a nós dois. No sonho, tomei uma decisão diferente. Não a afastei quando soube da minha doença. Contei-lhe a verdade, deixei que você escolhesse ficar ou partir. E você escolheu ficar, Jurema. Escolheu enfrentar tudo ao meu lado. Acordei chorando, como não chorava desde a juventude. Não por tristeza, mas por uma estranha sensação de paz. Como se, de alguma forma, em alguma outra dimensão, aquela versão de nós dois tivesse existido, tivesse sido feliz. Não sei se você já seguiu em frente, se encontrou minha ausência em sua vida, se já fez as pazes com o passado. Mas se algum dia esta carta chegar a você, quero que saiba, eu nunca deixei de te amar. Nem por um dia, nem por um momento. A chave que envio junto a esta carta abre um cofre no Banco Nacional, Agência Central de Porto Alegre. Lá está algo que sempre foi seu, que guardei todos esses anos na esperança de que um dia pudesse devolver. Seja feliz, Jurema. Viva intensamente cada momento que resta. E se por acaso existir algo além desta vida, prometo que estarei esperando para concluirmos a dança que foi interrompida. Com todo o meu amor, hoje e sempre, Evandro. As lágrimas caíam livremente enquanto eu lia e relia aquelas palavras. Francisco, sentado ao meu lado, segurava minha mão em silêncio, respeitando aquele momento, aquela dor misturada com uma estranha sensação de encerramento. Quando finalmente consegui me recompor, mostrei-lhe a carta, a pequena chave dourada. Ele leu com cuidado, os olhos marejados quando terminou. Você quer ir a Porto Alegre? Perguntou, sua voz gentil. Sim, respondi sem hesitação. Preciso saber o que ele guardou todos esses anos. Chamei Rodrigo de volta. Ele entrou timidamente, claramente preocupado com meu estado emocional. Contei-lhe sobre a chave, sobre o cofre em Porto Alegre. Para minha surpresa, ofereceu-se para me levar até lá no dia seguinte. Minha mãe Teresa também gostaria de conhecê-la, disse ele. Se a senhora não se importar, é claro. Ela cresceu ouvindo histórias sobre a Jurema das cartas. Para ela, você era quase uma personagem de conto de fadas. A ideia de conhecer a mulher que Evandro havia criado como filha me emocionou profundamente. Era uma conexão com ele que eu jamais imaginei que existiria, uma extensão de seu legado neste mundo. Na manhã seguinte, Francisco, Rodrigo e eu partimos para Porto Alegre. Durante a viagem, o jovem me contou sobre a relação com Evandro, sobre como ele havia sido um avô amoroso, sobre como sempre contava histórias de sua juventude, histórias que invariavelmente incluíam uma jovem de vestido amarelo e flores no cabelo. Ele mantinha uma fotografia sua na mesa de cabeceira, revelou Rodrigo. Uma fotografia antiga, desbotada. Quando criança, eu perguntava quem era a moça da foto. Ele sempre respondia: é a dona do meu coração, meu neto, mesmo que ela nunca tenha sabido disso. O banco estava movimentado quando chegamos. Fui atendida por um gerente jovem demais, que parecia intrigado com aquela senhora de 82 anos, segurando uma chave antiga e pedindo acesso ao cofre.
Depois de verificar documentos, comprovar minha identidade, ele finalmente me levou até a sala dos cofres. O coração batia forte enquanto girava a pequena chave dourada na fechadura. O cofre se abriu com um clique metálico. Dentro havia apenas um objeto, uma caixinha de veludo azul, do tipo que guarda joias. Com mãos trêmulas, abri a caixinha. Dentro estava um delicado broche em forma de flor, feito de ouro e pequenas pérolas. Reconheci-o imediatamente. Era o broche da minha avó, que eu havia dado a Evandro na última vez que nos vimos, antes das cartas pararem. Para que você nunca se esqueça de mim, eu havia dito, colocando o broche em suas mãos. Era a única joia de valor que minha família possuía, passada de mãe para filha por gerações. Minha mãe havia me dado no meu aniversário de 18 anos, dizendo que um dia eu o passaria para minha própria filha. Quando Evandro desapareceu, presumi que o broche estava perdido para sempre. Nunca contei à minha mãe, temia sua decepção. Durante anos, inventei desculpas para seu desaparecimento, até que eventualmente o assunto foi esquecido. E agora, ali estava ele, exatamente como no dia em que o dei a Evandro, preservado perfeitamente ao longo de mais de 5 décadas. Junto ao broche havia um pequeno cartão, amarelado pelo tempo, com apenas 4 palavras escritas. Nunca esqueci. Nunca mesmo. As lágrimas vieram novamente, inevitáveis, incontroláveis. Francisco estava ao meu lado, seu braço ao redor dos meus ombros, oferecendo apoio silencioso. Rodrigo observava à distância, respeitando aquele momento tão íntimo. Voltamos para a casa de Helena, onde Teresa nos esperava. Uma senhora elegante de quase 60 anos, com os mesmos olhos gentis de Evandro. Ela me abraçou como se fôssemos velhas conhecidas, como se tivesse esperado por esse momento toda a sua vida. Meu pai nunca esqueceu você, disse Teresa depois que nos sentamos na varanda com chá e biscoitos. No fim, quando a doença piorou, ele falava seu nome nos delírios da febre. Pedia perdão, dizia que deveria ter lutado mais, que deveria ter tentado te encontrar novamente. Teresa me contou como Evandro a havia acolhido quando ela tinha apenas 8 anos, após a morte de seus pais em um acidente. Como havia sido um pai amoroso, dedicado, paciente. Como a havia apoiado em todas as suas escolhas, mesmo quando não concordava com elas. Como havia celebrado suas conquistas, secado suas lágrimas, sido seu porto seguro. Ele era um homem extraordinário, ela continuou. Brilhante em sua profissão, generoso com todos ao seu redor. Mas havia sempre essa melancolia, esse espaço vazio que ele nunca permitiu que ninguém preenchesse. Permanecemos na casa de Teresa por 2 dias. Conheci seus outros filhos, vi fotografias de Evandro que nunca tinha visto antes. Ouvi histórias sobre sua vida que preencheram algumas das lacunas que ainda existiam na minha compreensão sobre o homem que ele havia se tornado. Na noite antes de partirmos, Teresa me trouxe uma caixa de madeira. Ele gostaria que isto fosse seu, disse ela. São todos os rascunhos, todas as tentativas de carta que ele escreveu para você ao longo dos anos. Cartas que nunca enviou, por medo, por orgulho, por circunstâncias da vida. Dentro da caixa havia dezenas de folhas, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes. Algumas eram apenas fragmentos, outras eram cartas completas, detalhadas. Todas começavam da mesma forma. Minha querida Jurema. Levei a caixa comigo quando voltamos a Caxias do Sul. Nos dias que se seguiram, li cada carta, cada fragmento, cada pensamento que Evandro havia confiado ao papel, mas nunca a mim. Era como descobrir uma parte dele que nunca conheci, como ter uma última conversa, um último momento juntos. Em casa, no silêncio da noite, sentada na varanda com Francisco adormecido na poltrona ao lado, tomei uma decisão. Pegaria todas aquelas cartas, todos aqueles fragmentos de pensamentos, e os transformaria em um livro. Não apenas para mim, não apenas para preservar a memória de Evandro, mas para todos aqueles que já sentiram o peso de palavras não ditas, de sentimentos guardados por tempo demais. Trabalhei nesse projeto por meses. Francisco me ajudou, lendo, sugerindo, apoiando.
Meus filhos, inicialmente hesitantes, acabaram entendendo a importância daquilo para mim. Palavras Não Ditas foi publicado no ano seguinte, quando eu já tinha 83 anos. Era diferente dos meus livros anteriores. Não era apenas a minha história ou a história de Evandro, mas uma colagem de nossas vidas paralelas, de nossos pensamentos separados por décadas, mas estranhamente sincronizados. O livro tocou as pessoas de uma maneira que eu não esperava. Recebi cartas reais, em papel, não e-mails, de leitores de todas as idades, compartilhando suas próprias histórias de amores perdidos, de segundas chances, de palavras que nunca disseram e passaram a vida arrependendo-se. Uma jovem de 20 anos me escreveu dizendo que, após ler meu livro, tinha encontrado coragem para se declarar ao rapaz por quem era apaixonada há anos. Não quero passar a vida me perguntando, e se como a senhora e Evandro, dizia ela. Um senhor de 75 anos contou que havia retomado contato com seu primeiro amor, 50 anos depois, inspirado pela nossa história. Era como se, de alguma forma, o amor tardio e interrompido entre Evandro e eu estivesse dando frutos, inspirando conexões, curando feridas, criando novas histórias. Como se ao compartilhar nossa dor, nossa perda, tivéssemos transformado algo triste em algo bonito e significativo. Hoje, aos 85 anos, olho para o broche da minha avó, agora usando-o diariamente preso à gola da minha blusa. É uma lembrança tangível não apenas de Evandro, mas de toda a jornada que vivi desde aquele dia em que encontrei a caixa de cartas no fundo do armário. Aquela descoberta, que inicialmente parecia uma tragédia, uma confirmação de que minha vida havia sido construída sobre alicerces falsos, acabou sendo o catalisador para os anos mais plenos, mais significativos da minha existência. Evandro e eu nunca tivemos nossa segunda chance nesta vida. Mas através das palavras, através das memórias compartilhadas, através das vidas que tocamos com nossa história, criamos algo que transcende o tempo, que continua existindo mesmo após nosso eventual desaparecimento deste mundo. Francisco permanece ao meu lado, companheiro fiel, amor sereno da minha velhice. Não temos a intensidade dramática que existia entre Evandro e eu, mas temos algo igualmente valioso: compreensão, respeito, companheirismo genuíno. Ele entende que meu coração é grande o suficiente para abrigar todos os amores que experimentei ao longo da vida. Evandro, Antenor e agora ele. Teresa e seus filhos tornaram-se parte da minha família estendida. Visitamo-nos regularmente, trocamos presentes de Natal, compartilhamos alegrias e tristezas. É como se, depois de tantas décadas, o círculo finalmente se fechasse. Como se o destino encontrasse uma maneira de unir o que deveria ter estado junto desde o início. E quanto a mim? Sou uma mulher de 85 anos que aprendeu que a vida nunca para de nos surpreender, que nunca é tarde demais para descobrir novas verdades, para fazer as pazes com o passado, para encontrar novos motivos para sorrir todas as manhãs ao acordar. A jovem Jurema, aquela que dançou com Evandro numa festa junina tantas décadas atrás, jamais imaginaria a vida que eu vivo hoje. Os livros publicados, o documentário, as palestras, os leitores que me escrevem de todo o Brasil. O amor reencontrado com Francisco, a família estendida que se formou com Teresa e seus filhos, as amizades novas e antigas, as descobertas diárias, os pequenos prazeres da vida. Ela também não imaginaria a paz que finalmente encontrei, a compreensão de que cada peça do quebra-cabeça da minha existência estava exatamente onde deveria estar. Que mesmo as dores, mesmo as perdas, mesmo os enganos tiveram seu propósito, me moldaram na mulher que sou hoje. Se pudesse enviar uma mensagem para aquela jovem Jurema, diria apenas: confie. Confie no processo da vida. Confie na sua própria força. Confie que, mesmo nos momentos mais escuros, existe uma luz esperando para ser descoberta. E a vocês que me acompanharam até aqui nesta jornada de memórias e emoções, deixo o mesmo conselho. Confiem no amor, na vida, em vocês mesmos. E lembrem-se,
Nunca é tarde demais para reescrever sua história, para corrigir rumos, para abrir o coração para novas possibilidades. A vida é muito mais longa do que imaginamos na juventude e infinitamente mais surpreendente. Estou aqui, aos 85 anos, vivendo os dias mais plenos da minha existência. E se houve um momento em que pensei que tudo estava acabado, que não havia mais nada a descobrir, a sentir, a realizar, bem, a vida se encarregou de me mostrar o quanto eu estava enganada. E por isso sou eternamente grata ao destino, ao tempo, a todos que cruzaram meu caminho e deixaram sua marca na minha história. Por cada lágrima, cada sorriso, cada batida do meu coração. Por esta jornada extraordinária que é simplesmente estar viva, respirando, sentindo, amando, até o último suspiro. É engraçado como a vida dá voltas, não é mesmo? Quem diria que aos 86 anos eu estaria aqui, sentada nesta poltrona verde que Francisco me deu de presente no meu aniversário, gravando vídeos para a internet e contando minha história para pessoas que nem conheço. E mais surpreendente ainda é perceber quantas dessas pessoas se identificam com o que vivi, sentem as mesmas dores, carregam os mesmos arrependimentos, sonham os mesmos sonhos. Foi minha neta Carolina, filha da Beatriz, quem teve a ideia deste canal. Vó, ela me disse numa tarde de domingo, enquanto me ajudava a organizar as cartas dos leitores. Suas histórias são preciosas demais para ficarem apenas nos livros. Tem tanta gente que não lê, mas que adoraria ouvir o que a senhora tem para contar. No começo resisti, claro. O que uma senhora de 86 anos teria a fazer na internet? Que graça teria ver este rosto enrugado, ouvir esta voz trêmula contando histórias de um tempo que já nem existe mais? Mas Carolina insistiu. Montou tudo, ensinou-me a olhar para a câmera, a falar pausadamente. E assim começamos, sem grandes expectativas. O primeiro vídeo foi assistido por 50 pessoas. O segundo, por 200. No terceiro, já passávamos de 1000. E agora, quase um ano depois, são milhares de vocês me acompanhando todas as semanas, esperando pelo próximo capítulo da minha vida, compartilhando suas próprias histórias nos comentários, criando esta comunidade que me aquece o coração e dá sentido aos meus dias. Anteontem, recebi uma mensagem que me deixou especialmente emocionada. Era de uma senhora de 75 anos, Conceição, de Manaus. Ela escreveu: Dona Jurema, sua história me deu coragem. Depois de 50 anos, entrei em contato com meu primeiro namorado, aquele que minha família não deixou casar comigo. Ele está viúvo como eu. Vamos nos encontrar no próximo mês. Estou nervosa como uma adolescente. Ler aquela mensagem me fez chorar de alegria. Pensar que minha história, que começou com tanta dor, agora está ajudando outras pessoas a encontrarem sua própria felicidade, é um presente que nunca imaginei receber nesta altura da vida. Mas hoje não quero falar sobre os outros. Hoje quero abrir para vocês uma caixa muito especial. Uma caixa que guardo há décadas e que contém pequenos tesouros, objetos aparentemente insignificantes, mas que carregam histórias, emoções, pedaços da minha alma. Esta caixa de madeira que tenho aqui em meu colo pertenceu à minha avó Antônia. Ela a trouxe da Itália quando veio para o Brasil, ainda menina, fugindo da miséria que assolava seu país no início do século XX. É uma caixa simples, de madeira escura, com algumas flores entalhadas na tampa. Minha avó guardava nela pequenas joias, santinhos, lembranças preciosas. Quando ela partiu, minha mãe a herdou. E quando minha mãe se foi, veio parar em minhas mãos. Por muitos anos, deixei-a guardada no fundo do armário, quase esquecida. Talvez porque guardá-la significasse olhar para o passado, algo que eu não estava pronta para fazer. Talvez porque, no fundo, eu culpasse minha mãe por ter escondido as cartas de Evandro, por ter alterado o curso da minha vida sem meu consentimento. Mas o tempo tem esse poder curioso de suavizar as arestas da mágoa, de nos permitir olhar para o passado com outros olhos, com mais compreensão, menos julgamento. E assim, depois de tudo que vivi nos últimos anos, depois de todas as descobertas, reconciliações e novos começos,
Finalmente me senti pronta para abrir esta caixa novamente, para revisitar estas lembranças não mais com dor, mas com gratidão por tudo que vivi. O primeiro objeto que quero mostrar a vocês é este pequeno dedal de prata. Pertenceu à minha mãe, Inês. Ela era costureira, sabe? Das boas. Fazia vestidos de noiva que eram disputados por todas as moças da cidade. Suas mãos eram ásperas de tanto trabalhar, mas tinham uma delicadeza impressionante quando manuseavam os tecidos, quando criavam flores de renda, quando ajustavam um vestido ao corpo de uma cliente. Este dedal a acompanhou por décadas. Está gasto no topo, de tanto uso. Quando olho para ele, não consigo sentir raiva da minha mãe por ter escondido as cartas de Evandro. Vejo apenas uma mulher que, à sua maneira imperfeita, tentou proteger a filha de um futuro incerto ao lado de um homem doente. Não concordo com o que ela fez, mas compreendo. E essa compreensão trouxe uma paz ao meu coração que eu não imaginava ser possível. O próximo objeto é este lenço amarelo. Está desbotado agora, quase bege, mas já foi de um amarelo vibrante, como o sol de verão. Era o lenço que usei no cabelo naquela festa junina onde conheci Evandro. Ele comentou sobre a cor, disse que combinava com meu sorriso. Eu ri, achando a comparação estranha. Como um sorriso poderia ter cor? Mas ele insistiu. Seu sorriso é como o sol, Jurema. Ilumina tudo ao redor. Guardei este lenço todos esses anos, mesmo durante meu casamento com Antenor. Escondia-o entre minhas roupas. Às vezes o pegava apenas para sentir o tecido entre os dedos, para lembrar daquela noite, daquele primeiro encontro que mudaria minha vida para sempre. Quando encontrei as cartas escondidas, quando descobri a verdade sobre o desaparecimento de Evandro, meu primeiro pensamento foi mostrar-lhe este lenço, perguntar se ele se lembrava. Agora, sei que ele nunca esqueceu. Em uma das cartas que nunca recebi, ele mencionava a moça do lenço amarelo, dizia que sempre olhava para o sol e se lembrava do meu sorriso. Aqui está uma pequena caixa de fósforos. Parece algo trivial, sem importância. Mas esta caixinha me acompanhou no dia em que conheci Francisco, no lançamento do meu primeiro livro. Ele se aproximou para pedir um fósforo. Naquela época, ainda fumava um charuto ocasional, hábito que abandonou depois que começamos a nos relacionar. Eu geralmente não carregava fósforos, não fumava, nunca fumei. Mas naquele dia, por algum motivo que não sei explicar, tinha esta caixinha no bolso. Nossos dedos se tocaram quando entreguei os fósforos. Foi um toque breve, casual, mas senti algo. Uma corrente elétrica, uma conexão imediata. Ele também sentiu. Sorriu, acendeu o charuto, devolveu a caixinha. Fique com ela de lembrança, falei, sem pensar muito. Assim você tem um pretexto para me procurar de novo quando acabarem os fósforos. Francisco guardou a caixinha no bolso do paletó. Uma semana depois, apareceu na minha sessão de autógrafos seguinte. Mostrou a caixinha vazia. Os fósforos acabaram, disse com um sorriso maroto. E assim começou nossa história, que já dura 6 anos. Uma história serena, madura, sem os arroubos da juventude, mas igualmente profunda, igualmente significativa. Este pequeno anel de plástico colorido foi um presente do meu neto Lucas, filho do João, quando ele tinha apenas 5 anos. Vovó, é um anel mágico, ele disse com toda a seriedade do mundo. Se a senhora ficar triste, é só olhar para ele que a tristeza vai embora. Na época sorri, agradeci, coloquei o anelzinho no dedo para satisfazer o menino. Mas com o passar dos anos, em momentos de solidão ou tristeza, percebi que me pegava girando aquele anel de plástico no dedo e, por algum motivo inexplicável, realmente me sentia melhor. Talvez a magia não estivesse no anel em si, mas no amor puro e desinteressado de uma criança por sua avó. E existe magia mais poderosa que essa? Tenho também este cartão postal de Ouro Preto. Nunca estive lá, mas Antenor foi, a trabalho, nos anos 80. Era raro ele viajar sozinho. Normalmente íamos juntos quando ele tinha compromissos em outras cidades. Mas naquela ocasião, estava recém-operada da vesícula, não podia acompanhá-lo. Ele me ligava todos os dias.
Ligações caras, interurbanas, que faziam a conta do telefone disparar. Mas dizia que não suportava não ouvir minha voz. E então, além das ligações, mandou este postal. Na frente, a vista de uma igreja histórica. Atrás, apenas algumas palavras. A cidade é linda, mas sem você aqui, tudo parece sem graça. Volto logo para casa. Te amo. Quando encontrei as cartas de Evandro, quando descobri o amor que tínhamos perdido, senti-me culpada por guardar este postal, por valorizar estas memórias com Antenor. Como se estivesse traindo Evandro de alguma forma. Mas com o tempo, compreendi que o coração humano é maior, mais complexo do que imaginamos. Que podemos amar pessoas diferentes, de formas diferentes, em momentos diferentes da vida. E que não há contradição nisso, não há deslealdade, apenas a riqueza da experiência humana. Esta fotografia amarelada mostra meus 3 filhos ainda pequenos. Maria com 10 anos, João com 8, Beatriz com 5. Estão na praia, em Torres, na única viagem de férias que conseguimos fazer todos juntos. Antenor tinha tirado 1 semana do trabalho, algo raríssimo. Alugamos uma casinha simples a poucos metros da praia. Passamos dias inesquecíveis ali, construindo castelos de areia, tomando sorvete, assistindo ao pôr do sol. Na foto, as crianças sorriem com os rostos sujos de sorvete de chocolate. Maria, sempre a mais séria, tentando parecer crescida mesmo com o queixo lambuzado. João, com seu olhar sonhador, fazendo um sinal de paz e amor com os dedos. Estava na fase de se interessar por música, queria ser cantor. E Beatriz, minha caçula, com aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro, abraçando os irmãos com força, como se temesse que eles fugissem da fotografia. Olho para esta imagem e penso em como a vida é curiosa. Na época, eu me sentia incompleta, como se algo fundamental estivesse faltando. Agora sei que era o eco daquele amor interrompido com Evandro, aquela ferida nunca cicatrizada. Mas, ao mesmo tempo, tinha momentos de alegria genuína, de felicidade plena, como o capturado nesta fotografia. A vida nunca é só preto ou branco, só alegria ou tristeza. É uma mistura complexa de sentimentos, de experiências, de luzes e sombras. E, por fim, quero mostrar a vocês este pequeno pedaço de papel, dobrado e redobrado tantas vezes que está quase rasgando nas dobras. É um bilhete que recebi de Helena, irmã de Evandro, poucos dias antes de ela falecer. Diz simplesmente: obrigada por manter viva a memória dele, por mostrar ao mundo quem ele realmente era. Este bilhete, talvez mais que qualquer outro objeto nesta caixa, representa o fechamento de um círculo. A confirmação de que, apesar de tudo que foi perdido, algo foi salvo, algo foi criado, algo permanecerá mesmo quando todos nós já tivermos partido. E é isso que fica, no fim das contas. Não os objetos em si, mas as histórias que eles carregam, as emoções que evocam, as conexões que estabelecem entre pessoas, entre tempos diferentes, entre versões distintas de nós mesmos. Aos 86 anos, olho para esta caixa, para estes pequenos tesouros, e vejo minha vida inteira ali representada. As alegrias, as dores, os amores, as perdas, as descobertas, os recomeços. Uma vida que começou de forma simples, que sofreu desvios inesperados, mas que acabou sendo mais rica, mais plena, mais significativa do que eu jamais poderia imaginar. E se existe alguma lição que gostaria de deixar para vocês que me acompanharam tão fielmente nesta jornada, é esta: guardemos nossos tesouros, nossas memórias, nossas pequenas lembranças, mas não os guardemos como um peso, como âncoras que nos prendem ao passado. Guardemos como sementes que podem germinar no futuro, que podem florescer em novas histórias, novos sentidos, novas compreensões sobre nós mesmos e sobre o mundo. A vida é breve, meus queridos, mesmo quando se vive até os 86 anos como eu. Mas também é longa o suficiente para conter muitas vidas dentro dela, muitas versões de nós mesmos, muitas oportunidades de recomeçar, de reinventar, de redescobrir o amor, a alegria, o propósito.
Nunca é tarde demais para abrir uma caixa guardada há muito tempo. Nunca é tarde demais para fazer as pazes com o passado. Nunca é tarde demais para permitir que o coração se abra para novas possibilidades, novos amores, novas aventuras. Esta será minha última história por enquanto, meus queridos. Preciso de um tempo para descansar, para cuidar da saúde que anda um pouco frágil nos últimos meses. Mas voltarei em breve, com mais histórias, mais reflexões, mais pedacinhos da minha alma para compartilhar com vocês. Enquanto isso, se gostaram desta jornada, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá enviamos diariamente histórias reais de outras vovós como eu, que têm tanto para compartilhar, tanto para ensinar sobre a vida, o amor, a passagem do tempo. O link está na descrição do vídeo. E lembrem-se sempre, carreguem suas memórias com carinho, mas nunca deixem que o peso do passado os impeça de criar novas histórias, de viver plenamente o presente, de sonhar com o futuro. A vida, com todas as suas surpresas, dores e alegrias, vale cada segundo, cada lágrima, cada sorriso. Até breve, meus queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a vida lhes reserve surpresas tão maravilhosas quanto as que reservou para esta velha senhora que vos fala.